Como vocês já viram na imagem, né, que apareceu aí de início, a nossa aula de hoje é em homenagem, né, a um dos maiores líderes revolucionários do Brasil, que defendeu tanto a liberdade de cor como também a liberdade religiosa, né? Estamos falando nada mais, nada menos do que Zumbi dos Palmares, né? O segundo líder do Quilombo dos Palmares aqui no estado de Alagoas, né? No município de União dos Palmares, e um dos maiores líderes da nossa resistência, né? Foi ele que suportou vários e vários ataques dos portugueses enquanto líder do Quilombos, tá bom? Então esse cara, ele entra na história justamente porque ele já expressava e já apontava, né, essa força e essa resistência negra que existe até hoje, não? Então a nossa aula de hoje, né, é em homenagem justamente a Zumbi dos Palmares, tá bom? Essa imagenzinha aí. Vamos lá, galera, ó, Zumbi dos Palmares, né, líder nato, nasceu em Alagoas, tá bom? No ano de 1655, né, como qualquer outro negro também, já nasceu nessa incumbência de ser escravo, né, ou se não, ser um fugitivo, né, fugindo desses grandes açucareiros e dos donos de escravos que aqui no Brasil existia justamente no início da nossa colonização, né, e no processo de expansão da ação portuguesa aqui no Brasil. Então, galera, aos 7 anos de idade, ele é capturado, né? E ele é criado por um padre, tá bom? Da ordem franciscana, né? Aonde esse padre ensina a ele os costumes católicos, o batismo, as rezas, a fala. Só que Zumbi dos Palmares tinha uma ligação direta com o Quilombo, né? Por quê? Porque ele tinha uma questão de raça, uma questão de cor, uma questão de defender. Então, aos 15 anos de idade, tá bom? Ele foge desse padre, né? Que encontrou ele lá em Porto Calvo. Lembrando que esse padre dá o nome a ele de Francisco, tá bom? Então, o nome dele, né, só vai se tornar Zumbi dos Palmares quando ele retorna ao Quilombo, tá bom? Até então, até os 15 anos, ele era conhecido como Francisco. E aí, aos 15 anos, galera, ele retorna ao Quilombo dos Palmares, né, para ajudar justamente o seu tio Gangazumba na liderança do Quilombo. Lembra que eu falei para vocês na nossa primeira aula sobre o Quilombo, né, que Gangazumba, tio do Zumbi dos Palmares, era o grande líder naquele momento. Então o Zumbi dos Palmares volta aos 15 anos, né, fica lá no Quilombo, ganhando força, prestígio e nome, né? E aí o que é que acontece? Nessa ideia de força, prestígio e nome, em 1675, né, os portugueses resolvem atacar o Quilombo dos Palmares e Zumbi dos Palmares se destaca com a sua habilidade e força, né, conseguindo aí bater justamente os portugueses, tá bom? Então ele começa a se destacar também entre a população, entre a comunidade quilombola naquele momento. Então, lembrando que após esse combate, em 1675, em 1678, os portugueses, galera, ele tenta estabelecer um acordo justamente com o Gangazumba, né, que era o líder naquele momento do Quilombo dos Palmares. Zumbi fica muito chateado e revoltado com a atitude do tio em tentar estabelecer um acordo, né, com a coroa portuguesa para que o Quilombo dos Palmares fosse oficialmente reconhecido. Ele não concorda com isso e ele tenta retardar esse acordo, até que em 1680, né, o seu tio Gangazumba misteriosamente, segundo a historiografia, morre envenenado e Zumbi, conforme a tradição africana de hereditariedade, né, o trono passa justamente para o seu sobrinho, né, que é nada mais, nada menos do que Zumbi dos Palmares. Então, aos 25 anos de idade, Zumbi assume o trono, tá bom, do Quilombo dos Palmares, e aí ele aponta suas características e a sua habilidade. É nesse período, galera, né, durante o governo do Zumbi dos Palmares, que o Quilombo dos Palmares ele vai crescer, né, ele vai se expandir, ele vai atingir cerca de 30 mil habitantes, tá bom? E toda essa luta, né, não deixa de ser reconhecida. Por quê? Porque no ano de 1996, assinado um decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso,
que decretava que Zumbi dos Palmares, tá bom, era um dos maiores líderes revolucionários da história do Brasil. Lembrando, galera, que no dia 20 de novembro, né, como vocês sabem, a gente tem justamente o dia da consciência negra, tá bom, que marca justamente a luta do Zumbi, né, que foi o dia da sua morte, né? Lembrando que em 1966, quando foi assinado esse decreto, tá bom, no dia 20, fazia-se nada mais, nada menos do que 300 anos da morte do Zumbi dos Palmares, né? Então assim, galera, ele marca esse processo revolucionário, ele luta pelo Quilombo dos Palmares, mas infelizmente, né, o Quilombo dos Palmares vai chegar ao fim, né? Numa expedição organizada por Domingos Jorge Velho, esse cara que tá aparecendo aí. Galera, o Domingos Jorge Velho, né, o Bandeirantes, né, Domingos Jorge Velho, paulista, ele botou e determinou que ele seria o responsável justamente pelo fim do Quilombo dos Palmares. E ele de fato foi o responsável por esse fim, né? Em uma batalha, tá bom, muito longa, né? Eles batalharam o dia todo, né? Os negros, mesmo conhecendo a Serra da Barriga, né? Mesmo tendo a saída, né? Eles perderam. Por quê? Porque existiu entre eles um traidor, né? A história não aponta, né, quem foi esse cara, com certeza quem foi esse traidor, mas esse cara ele apontou os caminhos de como chegar à Serra, né? E lutaram uma batalha brutal, sanguinária, né? Eles chegaram justamente ao fim do Quilombo dos Palmares. Então, ó, no ano de 1694, né, o Domingos Jorge Velho organiza essa expedição, derrota o Quilombo dos Palmares, né? E assim, Zumbi dos Palmares, ele ainda consegue fugir, tá bom? Ele não vai ser, de fato, galera, morto em 64. Não, por quê? Porque mesmo ferido da batalha, que foi muito exaustiva, ele consegue fugir. Então, só em 1965, aos 40 anos de idade, é que o Zumbi dos Palmares é morto, tá bom? Ele é capturado e morto. E aí, em torno da sua morte, gira bastante versões e hipóteses, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês 3 hipóteses que giram em torno da morte do próprio Zumbi dos Palmares. E a primeira hipótese, galera, apresenta justamente, né, que ele foi ferido, conseguiu fugir da batalha e, traído por um dos seus companheiros, ele é entregue aos portugueses e é morto, né, e é degolado, tem a sua cabeça arrancada, tá bom? A segunda, galera, é que conforme a batalha vinha acontecendo, ele conseguiu pular de um precipício justamente da Serra da Barriga, mas essa daí é a mais descartável de todas, até porque, né, para que essa pudesse acontecer, a morte dele teria sido em 1694, mas ele morreu de fato em 1695. E a terceira, né, que é a que a gente tem até hoje, né, é que ele foi capturado, né, e teve a sua cabeça arrancada e exposta na cidade de Recife, para que todos pudessem ver o domínio português, tá bom, sobre o Brasil naquele período. Tá bom, galera? Então, pessoal, chegamos aqui ao fim da aula de hoje, né, da parte 2. A próxima aula de História da Alagoas é justamente falando sobre a parte 3 do Quilombo dos Palmares, tá bom? Então, pessoal aí do segundo ano, assistam os vídeos, estudem, tá bom? E aquele abraço.